Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. Eu recebi a seguinte pergunta lá no meu Instagram, né, na caixinha de perguntas do Stories. Devo conviver com uma mãe narcisista? Ou até melhor, né, como lidar com um familiar narcisista, com um colega de trabalho narcisista, com um amigo narcisista, com alguém narcisista do meu convívio? Bom, você quer saber como eu enxergo tudo isso, como que eu, enfim, até um ponto fundamental, como lidar. Eu vou te trazer aqui um aspecto fundamental para você lidar com qualquer tipo de pessoa, mesmo que não seja narcisista. Beleza? Quer saber o que é? Então fica aí, mas antes, é claro, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários para eu ver você interagindo aqui com o vídeo no meu canal, certo? E também, claro, se inscreva e dê o seu like para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Então já se inscreva, perdão, e deixe o seu Fala Mestre aqui nos comentários para eu ver a sua presença aqui no meu canal, para eu saber que é você que está interagindo e vendo os vídeos aqui comigo, beleza? Vamos lá. Eu quero trazer o seguinte ponto para vocês. Vamos lá, primeiro, né? Antes de eu falar do aspecto mais importante, que é o como lidar, eu quero que vocês entendam o seguinte. A partir do momento que a gente interpreta mal a realidade, a gente age mal na realidade, certo? Então, como lidar, ele precisa vir do quê? De um olhar mais preciso em relação à realidade, beleza? E o que acontece com essa questão do narcisismo, do narcisista? Bom, é óbvio, não é? Que isso tem toda a sua compreensão e a sua realidade. Qual que é o problema? O problema é que quando se vulgariza isso, né? E a pessoa, para até ter, o que é até compreensível, tá? Por exemplo, você tá lá, você olha a sua mãe e você não entende por que ela age daquela forma, beleza? E aí do nada surge uma palavra que engloba tudo aquilo que você tá vendo. Cara, isso é basicamente a linguagem em si. A gente tem desespero em lidar com isso, ou seja, tudo que a gente pensa, né? Se eu começar a descrever qualquer coisa para você, você vai tentar entender, mas você vai falar um nome, ou quando eu falar um nome para você, você vai falar, puta, entendi, cadeira, barco, carro, né? Se eu começar a falar uma coisa, existe um negócio de metal que a gente até abre assim pra gente ter que entrar, tem umas rodas, carro, isso, carro, beleza, ilumina, não é? Então é a mesma coisa quando a gente olha pro comportamento dos outros. A gente quer pegar uma palavra que englobe aquilo que a gente tá vendo e a gente, de certa forma, sinta um controle sobre aquilo, beleza? Problema. O problema é o seguinte, quando você pega e entende isso, existe narcisismo, legal. Aí você começa a entrar no YouTube e caçar uma porrada de vídeos falando de traços narcisistas, beleza? O que acontece é o seguinte, você para de enxergar a pessoa. Você para de enxergar a pessoa. Por quê? Você começa, na verdade, agora a enxergar o quê? O transtorno ou o diagnóstico, porque, porra, você não tem como dar, mas beleza, você vê assim, daquela pessoa, e você começa a ver só os traços narcisistas nela. E você começa, inclusive, a projetá-los. Você começa a redesenhar o seu passado. Você começa a fazer uma série de conjecturas, uma série de indicações, né, de alterações que vão transformando aquela pessoa no diagnóstico narcisista, ao invés de olhar para aquela pessoa e entender os comportamentos reais que ela está tendo. Então veja, eu não estou falando que não existe ou que não é bem assim. O que eu estou colocando só para você é o seguinte, você tem que tomar muito cuidado quando você pega, porque você inutiliza a relação com aquela pessoa, tá bom? Então quando você bate o olho, você não tem, vamos ser honestos, você é leigo, você não tem o repertório, você não é apto, tá, a definir que aquela pessoa tem transtorno de personalidade narcisista, por exemplo. E aquilo pode começar a te cegar. Você começa a imputar traços na pessoa, porque você começa a fazer conexões históricas. Ou seja, você começa a olhar e falar assim, puta, é verdade, é por isso que ela fez aquilo, né? Uma pessoa, sei lá, o que é doido, tá? Isso pode te neurotizar de uma forma muito profunda, por quê? Porque você vai notar que todo mundo tem traço narcisista. Sendo assim, você vai achar que tá rodeado de pessoas narcisistas, e só você é um anjo. Porque você não vai apontar isso pra você mesmo. Dificilmente você vai fazer isso, não é? Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Ou seja, você tem que conseguir olhar qual que é o aspecto fundamental aqui. Tenta colocar um pouco de lado essa questão do, ela é narcisista. E tenta olhar, de fato, para os comportamentos reais que aquela pessoa tem e para o impacto daqueles comportamentos, e ponto. Então, pô, ela age de forma assim, de forma assada e tal. Ela é egoísta, ela não me ouve, ela é isso, ela é aquilo, ela não sei. Cara, não importa, talvez ela nem seja narcisista. Um transtorno é desagradável estar perto daquela pessoa. E acabou, entendeu? Você não precisa cravar que ela é narcisista. Tem coisa que eu até indico, acho e tal. Porque quanto menos preciso você for, ou seja, mais impreciso, na verdade, em relação ao olhar para a realidade, mais você vai se cegar, mais você vai se confundir. E aí você vai acabar com tudo, você vai causar muito sofrimento. Por exemplo, vem num leve egoísmo,
como algo muito grave, tá? E aí com isso você pode quebrar a sua relação. Então, esse é o primeiro aspecto fundamental que você tem que ter. Agora, até o que eu vou explicar é muito importante, porque isso funciona para todas as relações, né? Inclusive, até indico para vocês, que eu estava explicando isso semana passada para uma aluna particular que eu tenho. Também estava conversando com um rapaz que se inscreveu no nosso formulário de ofertas e entrou para o portal e também estava com essa dúvida, não é? E o que acontece? É muito importante que vocês tenham um conhecimento sistematizado, né, dessas coisas e comecem a entender tudo que eu tô falando aqui e tudo que eu vou falar daqui agora, né? Então, eu vou deixar 2 presentes para vocês. Primeiro, eu vou deixar um link onde você pode se inscrever gratuitamente para você receber uma aula gratuita do portal. Ela é paga dentro do portal, mas você vai receber gratuitamente da minha equipe e você já vai poder conseguir entender, a partir da estrutura do portal que eu explico em todas as aulas que eu libero naquela aula, né? Você vai conseguir ter uma visão mais sistematizada do ser humano, da maturidade e da personalidade. E se você não viu essa aula, eu indico muito que você veja e você, por enquanto, pode acessar gratuitamente. E um outro ponto, você que já me acompanha faz tempo, você que já tentou entrar no portal, no Reflexões, qualquer treinamento meu, eu liberei um formulário de ofertas onde na verdade, a maioria até agora fui eu que entrei em contato, tá bom? Mas eu ou a minha equipe, só pra, né, vai que muita gente se inscreve, eu não consiga dar conta, entre em contato com você para te ajudar a entrar. Tanto que sexta-feira, 3 pessoas entraram porque eu consegui ajudá-las com a melhor oferta para que elas fizessem parte ali do portal Poder Social. Então, para que ficar perdendo tempo sem ter o melhor conteúdo à sua disposição? Então já acessa aí. Primeira aula gratuita, se você não conhece o portal, depois que você vê essa aula, o que você faz? Já pode entrar, na verdade, né? Entra para o formulário de ofertas, que o mais rápido possível a gente vai entrar em contato com você para te oferecer algo impecável, imperdível para o portal ou para o que você de fato estiver precisando, beleza? Porque daí, vamos lá, o que eu quero que vocês entendam agora? E muitas vezes vocês precisam ter os recursos para isso. Eu vou explicar um conceito que é família versus familiaridade, beleza? Família versus familiaridade. Então, pegando a questão da mãe, né? A questão do irmão, né? Ou qualquer pessoa assim, que você, primeiro, você já fez essa leitura mais precisa. Você esqueceu um pouco essa coisa do narcisismo em si, para não pegar um vídeo e imputar eles, mas olhar realmente para os comportamentos da pessoa. E escrever. Falar, cara, ela não me ouve, ela não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Isso é o que eu tô vendo, isso é claro para mim, beleza? Escrevi tudo isso daí. Tá. Aí a gente entra no seguinte ponto. O desafio de pessoas assim cara, eu tenho muita dificuldade, porque ela é minha mãe, ele é meu pai, é meu irmão, sei lá, meu amigo, né? Não sei. Meio amigo, eu acho que fica um pouco mais fácil, mas beleza, um familiar meu, né? O que acontece é o seguinte, beleza, essa é a sua família, tá? Então você tem ali pessoas que você, querendo ou não, né, se foi colocado ali, né? Você escolheu aquela família que você tem, né? E tá aí o grande dilema. E aí você pode se sentir abandonando, e é justamente aí até, porque tem até uma parte dessa aula gratuita que eu explico, que é de um treinamento do portal, que chega de ser vítima de manipulação, não é? O que acontece muitas vezes é isso, a gente não tendo noção desses conceitos, como eu vou explicar aqui agora, a gente acaba cedendo e aí sim sendo, né, manipulado pelas pessoas que nós estamos perto, ou a gente acaba cedendo e muitas vezes se sentindo até culpado por não estar fazendo algo para uma mãe que talvez esteja te fazendo mal, um irmão que talvez esteja te fazendo mal, um pai que talvez esteja te fazendo mal. Então, eles assim, vamos lá, família, eles vão continuar sendo sua família, essa é a sua família, esse é o primeiro aspecto. Então, ponto, isso está resolvido, esta é a sua família, beleza? Agora vem um outro aspecto que é o quê? O da familiaridade. E não é com todo mundo que você tem, muito menos até obrigatoriamente com a sua família. Você pode ter uma mãe, você pode ter um pai, você pode ter um irmão, você pode ter alguém que crava os dentes no teu pescoço, que te manipula, que só te vê como um objeto, que quer que você, né, te usa para as coisas, certo? E acaba, querendo ou não, sabotando a sua vida, prejudicando, né? Então até, por exemplo, um aluno X que eu tenho. O que acontece pessoas assim, da família, acabavam fazendo com que a família dela de fato, que é assim, ó, né? Vamos lá, que é a família de fato? Marido, esposa, filhos, certo? Os pais, eles são família, lógico que eles são família, mas veja, essa é a sua prioridade, esse é o núcleo familiar que você tem que ter prioridade. Então imagina que sua mãe, sua sogra tal, estão destruindo isso. Opa, você tem que proteger, você tem que se proteger disso, né? E aí é onde entra a questão da familiaridade. Você tem obrigações com a sua família? Tem, você vai ter que cuidar, né? Se alguém ficar doente, você vai ter que ajudar, se alguém passar por um problema e tal, certo? Mas, em tese, e até certo ponto, dependendo de como for, até aí.
E aí a familiaridade, que é o convívio, que é o que eu tenho com pessoas que eu gosto, com pessoas que, porra, cuidam de mim, me ouvem, eu também ouço, me acolhem, eu acolho e tenho um convívio amoroso, um convívio bom, aí com essas pessoas eu desenvolvo a familiaridade. Então, por exemplo, quando até as pessoas falam, esse é o irmão que eu não tive, ou essa é a família que eu escolhi, não é? O que elas estão querendo dizer? Elas estão querendo dizer exatamente este conceito da familiaridade. Então, quando com a minha família eu não tenho familiaridade, é um dever para que a sua saúde mental permaneça e você consiga cuidar das pessoas que de fato dependem de você, que você evite a familiaridade. Nesse sentido, não tem como. Então tem pessoas que você vai almoçar, vai jantar, vai falar mal, vai falar besteira, vai te criticar, vai te destruir, você vai fazer, não vai te agradecer, vai te atacar. Pô, não dá. Então o que acontece? Você evita e você só cede no que você de fato consegue fazer. Então, por exemplo, a pessoa ficou doente, você vai no hospital, visita, dá um beijo e tal. Você vai lá, cuida, leva. Ou, a pessoa passou mal, você cuida, você resolve, certo? Você ajuda de alguma forma material e acabou. Agora, fica lá convivendo, ouvindo, passando perrengue, sendo criticado. Você não tem a menor obrigação disso. Por quê? Porque o afeto em si, ele precisa também ser conquistado, certo? E a partir do momento que a outra parte não enxerga dessa forma, como por exemplo, você é minha filha, você é meu filho, você tem obrigação de... Ou até o contrário, né? Você é minha mãe, você é meu pai, você tem obrigação de... Fala, opa, peraí, o que é isso? Não é? Então você consegue aí criar esse distanciamento. Até porque, em grande medida, muitas vezes as pessoas se forçam a ter essa aproximação sem ter condições físicas e psicológicas para tal. Então tem certos momentos, né, dependendo da tua maturidade, certas coisas não te afetam mais. Você debocha, você dá risada, você sente dó. Mas em algumas pessoas ainda a coisa é muito forte. Né? Então, como até eu expliquei com muita profundidade isso para uma aluna minha, então o que acontece? Ela notou, inclusive, os seus limites. E conseguiu se distanciar do que, infelizmente, não é? Não tem como se aproximar, tá? Então, basicamente é o seguinte, amarrando tudo. Primeiro aspecto, entenda os traços reais daquela pessoa. Esquece o vídeo dos traços narcisistas, porque você vai imputar coisa que talvez não faça sentido. E não tenha a mesma intensidade, não seja exatamente daquela forma, mas você começa... É que eu não vou entrar nisso, porque a gente vou estender muito, né? Mas o que a gente redesenha o passado é impressionante. Tenta lembrar de um fato. Você vai ver que você vai lembrar com uma cor diferente, com uma emoção diferente, dependendo da idade que você tem. Né? Então, por exemplo, na hora, quando você acabou de terminar, você lembra com um tesão absurdo daquele. Né? Meu Deus, eu não acredito, eu nunca mais vou conseguir viver. Agora, passa um ano, quando você lembra, você dá risada, fala, puta, por que eu passei por aquilo? O que eu fiz lá? Não muda. Não é? Então, você acabou de redesenhar o passado, pô. Basicamente é isso. Não é? Então ele acaba sendo muito impreciso. E aí quando você vê um vídeo de traço narcisista, você pega e começa a redesenhar tudo que aconteceu. Então você tem que tomar um grande cuidado em relação a isso. Né? Não que você não vá fazer isso. Porque, por exemplo, até no próprio treinamento Chega de Ser Vítima de Manipulação, você vai ter recursos para fazer isso, só que mais uma vez de uma forma mais precisa. Apontando traços, apontando comportamentos específicos. Beleza? E não, já sei, é narcisista, beleza. Agora é o seguinte, se é narcisista é assim. Então todo mundo que é narcisista vai fazer tudo isso aqui. Não, peraí, talvez aquela pessoa, sua mãe, seu pai, seu irmão, não tenha feito metade do que você viu naquele vídeo X. E você tem que ter esse discernimento, não é? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa compreender o como lidar a partir deste desenhar. Família versus familiaridade. A família eu tenho, e ela é minha, e já era. Eu tenho uma obrigação. Então eu tenho que prestar uma série de obrigações que eu já, né, então ajudar, assim assado, como eu já expliquei. Agora, a familiaridade, o convívio, o acolhimento, o amor ali, onde eu pego, trago para casa, almoço, né, e levo uma coisa, Não, a partir do momento que a pessoa pega e, sei lá, você faz um almoço, a pessoa te xinga, fala que é sua obrigação, não agradece, e não sei o que lá, você fala, não, beleza, então tá bom. Você pega e se protege disso, fala, não é minha obrigação. Ela tá passando fome? Não tá, então ela pode comer de outra forma? Pode, então beleza, come de outra forma, mas não comigo ali, tomando chibatada, não é? Tá passando fome, beleza, eu vou lá, cozinho, pego, devolvo, levo lá, vou embora. Eu não preciso tomar essa chibatada, porque senão, como eu disse aqui, você vai começar a afetar o que de fato você tem que fazer e de quem de fato você tem que cuidar. Então, quando isso clareia, foi até interessantíssimo, né, a última aula que eu dei, porque quando isso clareia para a pessoa, cara, é fantástico, é maravilhoso, porque realmente a pessoa começa a olhar para a realidade dela de forma muito mais precisa e madura. A coisa se ilumina de uma outra forma, não é? Então, por isso, aproveite esses dois presentes. A aula grátis
do Portal Poder Social, enquanto ainda está no ar, né? Pode ser que você já esteja vendo aqui e não esteja mais, então clica lá. E o formulário de ofertas também, enquanto está no ar, porque eu liberei há muito tempo, depois a gente tirou do ar e agora eu reativei. E pode ser que até em algum momento você se inscreva, mas a gente não esteja mais ligando. Então aproveita agora, beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.